Alô, meus queridos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você está assistindo. Quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero estar falando para você que é novo convertido, ou para você que ainda vai se converter, está analisando a situação, ver se vai ou não vai mesmo. Esse vídeo foi feito especialmente para você, tá entendendo? Nesse vídeo eu vou estar passando algumas instruções de como deve ser o proceder de um novo convertido ou de uma pessoa que deve se converter ainda. Por quê? Porque nem mesmo para o cristão mais antigo é fácil de você passar por algumas fases, por algumas etapas. E principalmente quando você está começando a caminhar segundo a vontade de nosso Senhor e Salvador, você vai encontrar muitas dificuldades. Satanás e seus demônios vão trabalhar muito para que a sua vida não vá adiante, para que a sua felicidade fique parada no tempo. E eu quero te dar algumas dicas para que você não caia nas armadilhas dele. Não caia, não caia. Começando agora. Muitas das vezes um novo convertido realmente perde o interesse na sua caminhada porque encontrou erros em crentes mais antigos, em cristãos mais antigos. Em primeiro lugar, meu querido, eu quero te dizer que não existe perfeição no ser humano. O que o cristão faz, na verdade, é procurar a santidade para a vida dele, se arrepender todos os dias de seus erros. Porque caminhar, meu filho, neste mundo cruel, cheio de pecados, não é fácil. A perfeição não é algo fácil. Eu digo para você, meu querido, que se houve alguém que não cometeu pecado, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou pecador, meus irmãos em Cristo também são pecadores, mas o que nos difere dos demais é que nós procuramos nos acertar, tá entendendo? O que acontece é que nós não amamos o pecado, nós não temos prazer em cometer pecado. O pecado, em primeiro lugar, se você não sabe, vou passar uma definição bem simples para você. O pecado é a desobediência consciente à vontade de Deus. Se você faz alguma coisa que não está agradando a Deus e você sabe que não está agradando, e mesmo assim você continua fazendo, você está cometendo pecado. Se você cometeu alguma coisa, algum erro, sem saber que estava desagradando a Deus, isso não é pecado. Não é. Vou te dar um exemplo bem simples disso para você entender. Um homem que falou que Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo e sai matando a todo mundo por aí, sai roubando, estrupando, ele está cometendo pecado. Mas agora uma criança de 2 anos de idade, que por ter visto um adulto fazer uma coisa errada, ele vai e faz também. Ele não sabia que era errado porque ninguém falou para ele. Se aquela criança morrer por algum tipo de acidente, você acha que ela vai parar no inferno? Evidente que ela não vai, porque ela cometeu um erro sem saber que era um erro. Tá entendendo? O pecado, ele só se torna pecado a partir do momento que você tem conhecimento de que aquilo não está certo. Fecha aspas, vamos voltar ao assunto. Você, como novo convertido, você não pode ficar se prendendo nos erros dos outros. Se uma pessoa insultar você e se dizer cristã, você não pode abandonar o cristianismo por causa disso, não pode abandonar a sua fé em Jesus por causa disso. Mesmo se aquela pessoa fosse perfeita com você, te ajudasse em tudo, não é ela que vai te levar para os céus. Não é ela que vai te dar uma coroa de vida eterna. Não é ela que vai te dar paz do céu, que excede todo entendimento. Não é ela. Ela pode até orar pela sua vida, mas não é ela. Em um determinado momento, ela pode cometer um erro sério com você. Tá entendendo? Ela pode errar feio. Mas você não pode abandonar o amor de Deus por causa disso. A palavra de Deus nos alerta que Deus entregou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá em João capítulo 3, versículo 17, essa passagem. Pense bem nisso. Se todos os seres humanos cometem pecado,
não tivessem uma segunda oportunidade, assim como você está tendo, simplesmente não haveria por que Jesus Cristo ter sido enviado. E o amor de Deus não teria sido derramado. Assim como você recebeu um toque no seu coração que precisava mudar de vida, aquela pessoa que cometeu erros com você, ela também está recebendo toques no coração dela. Algumas pessoas demoram mais para melhorarem alguma coisa, para abandonarem o mal de suas vidas, tá entendendo? Abandonar algum tipo de vício, algum tipo de problema. Algumas pessoas demoram mais, não se preocupe com isso. Você pode se tornar um santo pregador da palavra do Senhor mais rápido do que uma pessoa que está há 20 anos na igreja. Não se assuste com isso, faz parte. Se Deus querer te usar de uma hora para outra, não se assuste. E você vai olhar para o seu lado e ver uma pessoa que está ali há 15, 20, 25 anos, 30 anos, parado no mesmo banco, porque não está entregando seu coração totalmente a Deus ou porque a obra do Senhor ainda não foi feita totalmente na vida dele. Não se assuste. Continuando. Se você se sentir fraco em determinados momentos, se a sua carne que te joga para o mundo do pecado, que te joga para o mundo do erro, querer fazer você cometer pecados, irmão, feche os seus olhos e comece a adorar o Pai em espírito e em verdade e peça a Ele para que o seu Espírito Santo venha guiar você neste momento. Tá entendendo? O diabo, ele vai tocar na sua carne para fazer você ter ataques de raiva, ataques de ira, para fazer você desejar a mulher do seu próximo, para fazer você praticar qualquer sorte de coisas que vão destruir não só a sua saúde física, mas a sua saúde mental e espiritual. Você pode dar uma olhada nisso lá, se eu não me engano, livro de Gálatas. Vou até abrir rapidinho. Tá aqui, ó. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo 26, nós encontramos a seguinte recomendação. O apóstolo Paulo escreveu: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Deixa eu dar uma pausa. O espírito e a carne vivem em constante batalha. O espírito que está falando aqui, você pode ver que a palavra espírito está escrita com o E maiúsculo. Sabe o que isso significa? Que aqui não está falando de um espírito humano, simplesmente. Está falando do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida, o Espírito Santo entrou dentro de você. E como fazendo você uma casa, ele começa a fazer a faxina. Começa a limpar tudo, toda sorte de impureza. Tudo aquilo que ele acha desagradável, ele vai removendo. E muitas coisas que ele acha desagradável estão nas vontades da carne, ou seja, nas vontades do seu corpo. E ali começa a batalha. O seu corpo, com as tentações, querendo fazer você cometer o pecado. Porque a inclinação da carne é o pecado, é a morte. Mas o Espírito Santo, ele produz santidade, produz paz, produz sabedoria. E aí começa essa rivalidade. A carne, quando você se estressar com alguém, ela vai querer que você brigue com aquela pessoa, que você rejeite ela, que você ignore ela. Mas o Espírito Santo, ele vai querer que você perdoe aquela pessoa, que você se torne amigo daquela pessoa e que você passe o verdadeiro evangelho para a vida daquela pessoa. Continuando. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Ponto. Antes de se converter, você estava em seguinte modo. A palavra de Deus nos alerta que o salário do pecado é a morte. E a lei é esta: quem comete pecado acaba se inclinando para a morte. Aí você vai dizer: ah, Jean, só porque eu não sou cristão, você está dizendo que eu vou morrer a qualquer momento? Você vai. Não vou ser grosseiro.
Respira fundo, porque eu vou te explicar direitinho. Você pode notar que quase qualquer tipo de pecado que exista, possui uma certa probabilidade a levar para o lado da morte. A palavra de Deus nos alerta para o ser humano não se embriagar com vinho em que há contenda. A pessoa, quando vai para o bar, enche a cara e fica no famoso beber, cair, levantar, ela está prejudicando a saúde dela. Ela vai começar a andar pela rua e pode ser atropelado porque tentou atravessar a rua e não viu que tinha um carro andando. E por que não viu? Porque estava bêbada. Os seus órgãos internos, eles vão começar a trabalhar de maneira que não deveriam trabalhar. Eles não vão estar mais saudáveis porque está se enchendo de bebida. A palavra de Deus nos diz: ireis, mas não pequeis. Se você estiver no meio de uma discussão com uma pessoa e se irar, e aquela pessoa também se irá e pegar um objeto e acertar a sua cabeça em um lugar que você menos espera, você morre. É óbvio, você morre. Se você começar a consumir drogas, o seu organismo não vai suportar, você vai morrer também. É tudo na lógica, meu querido. É tudo na lógica, você pode ver. Vou continuar aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Vamos imaginar que você seja um homem casado ou uma mulher casada. Você sabe que é errado pegar um outro homem, uma outra mulher para ter um relacionamento como se fosse seu homem e sua mulher, se é que você me entende. Por quê? Porque você está dando a entender que você não é feliz com a pessoa que você está, que você precisou ir fora do que você tem para poder se tornar alguém feliz, para poder se sentir melhor. Isto é considerado traição. Quando você comete o pecado da idolatria, ou seja, você adora a outros deuses, você está dizendo que o Criador dos céus e da terra não é o suficiente para você, que você precisou procurar algo além. Em outras palavras, nesse relacionamento você cometeu um erro, você traiu ele, então não faça isso. Feitiçaria no campo da magia, digamos assim. Existe magia branca? Existe, é. Só que eu não vou ser cabeça de vento e te falar que toda magia é boa. Quem te ensina magia branca também vai te ensinar magia negra e você vai acabar usando para danificar a vida de alguém. Então não siga isso. Inimizade, você vai se tornar inimigo dos outros. E o que isso vai te trazer de bom? Nada. Por quê? Porque você só vai se afastar da sociedade, aquilo não vai te trazer nada de bom, não vai te trazer benefício nenhum. Ah, Jean, mas a palavra de Deus também me diz que maldito o homem que confia no homem, e também me diz que o amor de muitos se esfriaria. E é por causa disso que você vai abandonar o seu amor pelo próximo. A palavra de Deus também diz, irmãos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus também diz isso. E outra coisa, se você simplesmente cismar de se afastar de todo mundo, porque acha que todo mundo te odeia, você vai morrer na solidão. Porque o ser humano, posso dizer para você, que ele é praticamente geneticamente comunicativo. Entende isso? Você não vai conseguir se sentir bem na sociedade se você não tiver pelo menos um ou dois amigos, ou pelo menos ter a capacidade de se comunicar com as pessoas. Porfias. Eu acredito que essa palavra porfia, me corrija se eu estiver errado. Por favor, me corrija mesmo se eu estiver errado. Eu aceito correção porque eu gosto de aprender. Significa falsidade, emulações. Falsidade, tá entendendo? Seja honestos com as pessoas. Mostre para elas aquilo que você realmente está sentindo. Porque o Espírito Santo de Deus ele vai tocar no seu coração quando você estiver contando uma mentira. Então não faça isso. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Para de encher a sua pança. Depois que você já se alimentou o suficiente. Isso vai prejudicar a sua saúde, tá? Acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que tais cometem, não
que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu te pergunto, uma pessoa que pratica tudo isso vai herdar o reino de Deus como? Ah, Jean, você tá vindo com uma outra história, porque eu conheço muito traficante, muita prostituta, que hoje em dia está na igreja e vai morar no céu. Por que eles vão morar no céu? Porque eles seguiram a recomendação que Jesus Cristo deu para aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Você lembra como é que foi a história? Os homens pegaram aquela mulher, levaram até Jesus. Jesus, né? Se nós pegamos essa mulher aqui no ato de adultério, a lei nos diz que devemos matar ela. O que o Senhor nos diz? Jesus respondeu para eles: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, foi todo mundo embora, só ficou Jesus e a mulher. Jesus olhou para ela e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquelas pessoas que praticavam erros enormes no passado e hoje estão na igreja e vão morar no céu, é porque se arrependeram dos seus erros e não os estão praticando mais. Eles não querem seguir aquilo que estavam fazendo antes. Por isso elas estão tendo uma nova chance. A mesma nova chance que você está tendo agora. Você também praticou os seus erros, que não foram poucos, você sabe disso. Mas você está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de começar do zero e não desperdice ela. Não faça isso. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo. Gozo, se você não sabe, significa alegria, felicidade. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Coisas boas, paz, longanimidade, benignidade, são formas de você ter domínio próprio, se você não sabe. Bondade, você ser bondoso com as pessoas, é bom. Você ter fé, a fé, se você não sabe, é a certeza das coisas que se esperam. Como assim? Você está esperando alguma coisa de Deus, algum milagre dele na sua vida. Você tem fé. O que é ter fé? Você tem certeza de que ele vai fazer por você. Mansidão. Tranquilidade, gente. Tranquilidade. O cristão que é nervoso, que age de qualquer maneira, ele não serve para nada além de estressar as pessoas. Gente, quanto crente existe por aí que fica estressando os outros? Para com isso, seja manso. Para de levantar a voz sem motivo. Seja tranquilo. Tá entendendo? Para de discutir à toa. Para de fazer fofoca. Para de fazer intriga. Para com isso, isso é feio. Não faça isso. E você que está começando a caminhar nos caminhos do Senhor agora, siga esse ensinamento. Tenha fé, tenha paz na sua vida, tenha amor pelo próximo, tenha alegria, seja manso, seja temperado. É o que diz aqui, temperança. Nada mais é do que você ter equilíbrio, tá entendendo? E aqui diz mais, contra essas coisas não há lei. Coisas boas que vão te trazer uma postura boa, não só como cristão, mas para a sociedade também. Não existe lei contra isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isto foi Gálatas, capítulo 5. Irmão, finalizando. Se você se irritar com qualquer coisa dentro da casa do Senhor, não desista da sua caminhada não. Não faça isso. Por causa de pessoas que ainda estão aprendendo também. Você está vendo que aquela pessoa também está aprendendo. Não desiste da obra do Senhor na sua vida por causa disso. Não jogue fora a sua bênção justamente no último minuto. Não faça isso. Se mantenha firme, mantenha a sua fé firme, na esperança de que Deus vai fazer grandes coisas pela sua vida, não só nesta terra, mas que também tem algo guardado para você lá nos céus. Então se mantenha firme, se mantenha de pé, porque aquilo que Deus tem preparado para você não se compara àquilo que está aqui nesta terra. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pela sua vida, que Deus te dê forças para você continuar caminhando,
e não desista. Não importa o que aconteça, não importa o que Satanás faça, não importa se as pessoas te rejeitam, se você não tem roupa para ir na igreja, e as pessoas ficam te apontando, olha lá, ó, é crente novo, mas não quer mudar. Irmão, quem vai mudar a sua vida é Deus. Se você está se vestindo de maneira errada, quem vai tocar na sua vida é o Espírito Santo de Deus, vai te convencer que você está cometendo pecado, então não se assuste. E se você quer mudar de vida e não tem pessoas para te ajudar, ele pode colocar pessoas na sua vida, ou então ele pode te dar condição de você simplesmente mudar de uma hora para outra. Agradeço a Deus pela oportunidade que recebi agora de estar deixando essa mensagem para vocês. Que Deus os abençoe e fiquem na paz de nosso Senhor. Fui.